É Cristo que anunciamos, Jesus Cristo crucificado, poder e sabedoria de Deus. O Senhor esteja convosco. De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja tem hoje a alegria de celebrar, nesse tempo pascal, a festa de São Marcos. Segundo a tradição, o autor do segundo Evangelho. Ele foi discípulo de São Paulo e, posteriormente, discípulo de São Pedro. Também, segundo a tradição, depois de recolher as pregações de São Pedro em Roma, São Paulo redigiu o segundo Evangelho. Ele é representado por um leão alado que está coroado. A coroa sobre a cabeça desse leão representa a santidade e as asas do leão representam os voos teológicos dados por São Marcos. E o trecho do Evangelho que nós escutamos na liturgia da palavra dessa missa é do Evangelho atribuído a São Marcos. Mais precisamente o capítulo 16, versículos do 15 ao 20. É praticamente, queridos irmãos, o desfecho do Evangelho de São Marcos. E Jesus envia os discípulos em missão. Antes de voltar para o Pai, de ascender aos céus e sentar-se à direita do Pai, Jesus deixa para a sua igreja uma missão. Nessas palavras: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Certamente, queridos irmãos, no dia da ressurreição, uma qualidade de Jesus é esta de enviar os discípulos. Quem ainda lembra, no último domingo, o segundo da Páscoa, Nosso Senhor se colocava ressuscitado no meio dos seus discípulos e ele dizia: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Agora, queridos irmãos, eu gostaria de destacar que o Senhor não nos envia de forma isolada, individual. O Senhor nos envia enquanto igreja.
eu gostaria que ficasse bem impresso na nossa memória essa assertiva, essa afirmação: o Senhor não me envia de forma individual, mas enquanto grupo, enquanto igreja. Essa palavra do Evangelho que nós escutamos, ela é direcionada aos 11. Alguém até poderia questionar, mas não eram 12 o número dos apóstolos? No entanto, nós sabemos que um foi o desertor, o traidor de Jesus, Judas. Não obstante, o Senhor não falha a sua promessa, e mesmo com a igreja desfalcada, ao invés de 12, só 11, mas Ele envia a igreja em missão pelo mundo inteiro. Às vésperas de Pentecostes, Pedro convoca todos os apóstolos para escolherem um substituto de Judas. A sorte recaiu sobre Matias. Eu digo isso a vocês, queridos irmãos, porque há uma comunhão profunda na igreja. Nós estamos aqui em Belém do Pará, mas nós estamos em comunhão com os cristãos do outro lado do mundo. Nós celebramos uma única Eucaristia. Eu lembro, no dia de hoje, dia de São Marcos Evangelista, um ensinamento de um doutor da igreja, Santo Irineu de Leão. Ele dizia que quando a igreja prega o Evangelho, embora a igreja esteja espalhada pelo mundo inteiro, embora ela esteja presente em diversos lugares com línguas diferentes, mas quando a igreja ensina e transmite a fé, ela fala como se tivesse uma única boca. E ela guarda o Evangelho como se estivesse numa única casa. E crê como se tivesse uma só alma. Diz o mesmo doutor da igreja, Santo Irineu de Leão: ainda que haja o pregador mais eloquente, mas ele não acrescenta nada demais à tradição, ele não aumenta a tradição. E também o orador menos dotado, o pregador menos instruído, também ele não diminui a tradição. Diz Santo Irineu de Leão: assim como um único sol ilumina a terra inteira, e onde nós estivermos somos iluminados pelo mesmo sol. Se estamos em Belém do Pará, se estamos na Ásia, é o mesmo sol que ilumina. A igreja também é uma única só em todos os lugares. Queridos irmãos, por isso, olha como o Senhor diz no Evangelho: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu posso estar fazendo isso sem sair da minha casa, ou eu digo, sem sair da minha cidade. Muitos não podem sair dos lugares onde estão, porque tem família, tem serviço. Talvez para o padre seja mais fácil, para o sacerdote, se deslocar de um lugar, mas para vocês não, vocês leigos. No entanto, vocês também podem atender essa ordem do Senhor de ir pelo mundo inteiro, mas não de forma física. Não de forma física. Olha, para que vocês entendam, quem são, ou eu diria, quem é a padroeira por excelência das Santas Missões? Santa Teresinha do Menino Jesus. Sem nunca ter saído do claustro, ela é considerada a padroeira das missões. E missão significa saída, mas é porque ela rezava pelos missionários. Olha, queridos irmãos, uma igreja que se preza tem na sua circunscrição eclesiástica um mosteiro, um lugar onde
se leve uma vida contemplativa. E como é que vocês podem atender essa ordem do Senhor de ir pelo mundo inteiro? Rezando pelos missionários, contribuindo até materialmente com as missões. Eu digo, quantos de vocês até contribuem com esta basílica, com a TV Nazaré, e é uma forma de eu já indiretamente participar, atender essa ordem do Senhor, ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos católicos, nós temos essa prerrogativa, esse privilégio, porque a nossa igreja tem unidade. Não existe uma igreja de Marcos, uma igreja de Paulo, existe a igreja católica. Colocam nos lábios de Napoleão Bonaparte, não sabemos se é verídico isso, mas pode servir como afirmação. Alguém falou para Napoleão Bonaparte por que ele não fundava uma igreja na França. Henrique VIII já tinha rompido com o Papa e formado a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Por que Napoleão, que tinha poder para isso, ele respondeu a essa pessoa: eu não fundo uma igreja na França porque só um tem poder para fundar a igreja, e o nome desse é Jesus Cristo. Só ele que funda a igreja. Então não existe uma igreja de fulano e de beltrano. Existe a igreja católica, que é a mesma de Nosso Senhor. E estando nela, queridos irmãos, espiritualmente nós estamos ligados com todos os cristãos que fazem parte da unidade da igreja. Eu quero finalizar com as últimas palavras do Evangelho, no versículo 20. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. O Senhor conquistou o mundo inteiro com 12 homens. Agora não vão entender isso de uma forma matemática. 12 homens parecem serem poucos. Mas eu digo a vocês, todos os outros evangelizadores estavam escondidos nesse número 12. Certamente, nesse dia que o Senhor enviou em missão, deveria ter muito mais gente do que 11, mas Ele enxerga a todos nos 12. Leiam 1 Coríntios capítulo 15, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Vocês verão que a totalidade da igreja se esconde no número 12. Talvez o Senhor tenha enviado nesse dia 500 ou mais pessoas em missão, mas todas se resumem à católica, ou seja, a igreja católica, a catolicidade da igreja representada pelo número 12, o número 12 que significa a universalidade da igreja. Creiamos na igreja católica, una, santa. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.